Olá pessoal, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar Campo Mourão. Nesse módulo nós vamos ver sobre análise de custos. Vamos entender como funciona esse processo que vem em continuação da contabilidade de custos, que vocês aprenderam nos módulos anteriores, e agora nós vamos ver uma parte gerencial da análise de custos. Bom, então como vocês lembram, no custeio por absorção, ele se preocupa em analisar os impactos da abordagem desse determinado custo, que é o custeio por absorção, no custo do produto, e no custo do produto vendido e nos estoques da empresa. Vocês lembram que o custeio por absorção é aquele que a legislação de imposto de renda no Brasil aceita. Já o custeio variável, apesar de ser um método muito importante, como diz o material que vocês estão vendo, e ele é comumente utilizado no meio organizacional como ferramenta de suporte no processo de tomada de decisões. Então perceba a palavra tomada de decisões sobre o gerenciamento e análise dos custos industriais. Então ele tem uma característica de gerencial. Então o custeio variável não é aceito pela legislação do imposto de renda, porém para a formação de preço de venda e análise de rentabilidade dos produtos, margem de contribuição e assim por diante, ele é extremamente importante. Então os empresários utilizam muito o custeio variável para tomar de decisão. Bom, então o que nós vamos ver na análise de custos? Nós vamos ver então sobre a margem de contribuição, que é a diferença entre o preço de venda descontado os custos variáveis, e aí você tem a margem de contribuição, o ponto de equilíbrio, que são as quantidades necessárias para determinar um determinado equilíbrio, que pode ser econômico, contábil ou financeiro. Vamos aprender também sobre análise de custo, volume e lucro e sobre alavancagem operacional também. Bom, o que é importante então no custeio variável, também conhecido como custeio direto? Então a primeira coisa é fazer uma classificação entre custos variáveis e fixos. Então percebam que quando a gente fala então do custeio por absorção, nós estamos preocupados em separar o que é despesa e o que é custo, porque a despesa ela vai direto para resultado, né, segundo a legislação do imposto de renda, e custo irá compor então o valor do produto que irá para estoque. Vamos entender melhor sobre isso. Bom, então no nosso conteúdo nós vamos fazer uma revisão dessa diferença que tem entre custo e despesa, a classificação entre custo variável, custo fixo, despesa variável e despesa fixa. Então nesse momento vai ser muito importante se ele é variável ou fixo. Se ele é custo despesa, para nós não é tão importante no custeio variável direto. Bom, então vamos lá. O que é custo e despesa, que é aquele conceito que a gente usa então no custeio por absorção, né? O custo é aquilo que a gente usa na transformação da matéria-prima em transformação para produto. Já a despesa é aquela uma que vai direto para resultado. Por exemplo, eu tenho o pessoal da área administrativa, que eles não estão envolvidos com o processo industrial. Então, os gastos da área administrativa eles vão direto para a despesa. Gasto com contador, algumas despesas que são gerais. Ou seja, tudo aquilo que não é ligado ao processo de produção, eles são despesas. Então, alguém pode dizer o seguinte: poxa, mas então tudo que acontece na fábrica é custo e tudo que acontece fora da fábrica é despesa? Depende. Então, por exemplo, se lá na fábrica você teve algum tipo de perda, que é uma perda anormal, ela será carreado para o resultado como despesa, tá? E algumas outras características que tem específicas que você distingue pelo rateio. Bom, então vamos entender um pouquinho o que é então o tal de regime de caixa e regime de competência. Bom, isso aí nós estamos fazendo uma pequena revisão da contabilidade financeira ou contabilidade básica, né? Então o regime de caixa é quando as receitas se dá no momento do recebimento e a despesa no momento do pagamento. Normalmente as menores empresas, as pequenas empresas, usam muito o regime do caixa. Então você pergunta para o empresário: quanto que você teve de ganho esse mês? Eu recebi tanto e eu gastei tanto, tá? Eu paguei tanto. Né? Esse vai ser o meu lucro. E o regime de competência é no momento que eu faço a transferência do produto ou prestação de serviço. Então, por exemplo, se eu vender um determinado bem e eu parcelar em 3 vezes, no momento que eu faço a transferência do produto, eu já considero como receita. Não importa se ela é à vista ou se ela é a prazo.
E as despesas é no momento que ela incorre. Então, por exemplo, se você pagar antecipado 6 meses de aluguel, essa antecipação ela não é despesa, ela é um direito que vai lá no ativo. À medida que você for usando bem, então você vai transferindo isso para despesa, ou seja, no momento que você incorre o bem e não quando você paga ele. Bom, então o que é o custo? O custo, como nós já vimos, né, relembrando, é um gasto relativo a um bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços. Perceba que a gente usa muito o sistema de custeamento para as fábricas, né? Por quê? Porque a fábrica tem um nível de complexidade maior e quando você entende o processo na fábrica, fica mais fácil você transferir então o mesmo critério, a mesma metodologia para o comércio e para serviço. Então, por isso que normalmente na literatura a gente trabalha muito a indústria, porque ela tem esse nível de complexidade e fica mais fácil da pessoa entender. Por exemplo, então o que é custo? É o salário do pessoal da produção, matéria-prima consumida, combustíveis, lubrificantes usados nas máquinas da fábrica, depreciação dos equipamentos da fábrica e gasto com manutenção das máquinas da fábrica. Olha ali, fábrica, ok? Muito bem. Então, isso é aquele conceito tradicional que a gente já conhece de custos. Então, qual que é a trajetória, por exemplo, da matéria-prima no custo, né? Então, veja só, quando eu compro matéria-prima, ela é um investimento. E ela fica lá no ativo, na forma de estoque. No momento que eu faço a utilização, quando que acontece a utilização? Quando eu faço a requisição da matéria-prima e eu a transfiro ela para a fábrica, a gente considera ela como um produto em elaboração, ou chamado também produto em processo. E no momento que eu encerro esse bem, ele volta a ser investimento porque ele se torna então um produto acabado. E ele é colocado então no ativo, então ele é estocado, ok? Fiz uma pequena curva aqui para vocês enxergarem o material. Muito bem, e o que é despesa então? É o bem ou serviço, né, consumido no processo de geração de receita. Veja que o aspecto aqui não é a produção de bens, mas sim geração de receita e manutenção dos negócios da empresa. As despesas estão relacionadas direta ou indiretamente com receitas. Por exemplo, o pessoal de vendas, aí fala assim, mas e a comissão de vendas, o que ela é? Ela também é uma despesa. Só que aí tem uma parte fixa e variável, que é outra coisa que nós vamos ver. O salário do pessoal do escritório de administração, eu posso ter também energia elétrica, conta telefônica, contador, né? Então todos os gastos que não são ligados ao processo industrial, eles são considerados então como despesa. Até aqui então nós estamos falando então do custeio por absorção, certo? Muito bem, então método de custeio por absorção e método de custeio direto. O custeio por absorção, então, é naquele DRE tradicional que nós conhecemos. Nós temos a receita e o CPV. O que é o CPV? É o custo do produto vendido. Quando que acontece esse custo? Então, quando eu faço a aquisição da matéria-prima, agrego os valores como mão de obra e os custos indiretos de fabricação, eu tenho então o meu produto acabado. E no momento que eu vendo ele sai do estoque do produto acabado e vira CPV. Então perceba que dentro desse CPV eu tenho valores, eu tenho custos fixos e tenho custos variáveis, mas aqui eu não faço distinção se é variável ou é fixo. Para mim é só o que é custo. Aí eu tenho, portanto, o lucro bruto e depois eu tenho a despesa administrativa, despesa com vendas, por exemplo. Vendas, né? Eu tenho o salário do vendedor e também tenho a comissão do vendedor. Veja que eu tenho uma parte fixa e uma parte variável, mas no custeio por absorção eu não faço a distinção, ok? E aí eu tenho, portanto, o lucro líquido. Bom, vamos ver agora o DRE pelo método custeio variável ou custeio direto. Então percebo que a receita é a mesma do custeio por absorção. Já os gastos agora, eles são divididos em gastos variáveis e gastos fixos. Na parte de cima, então vão os custos e despesas variáveis. Por exemplo, matéria-prima. Por que matéria-prima então é um custo variável? Porque à medida que eu aumento a produção, mais eu vou gastar na compra e no consumo da matéria-prima. As despesas variáveis, por exemplo, eu tenho comissão sobre venda, ICMS sobre vendas, que está ligado ao montante de venda, ao volume de venda. Quanto mais eu vendo, mais eu gasto. E a diferença entre receita de vendas e custos variáveis, eu tenho, portanto, então a margem de contribuição. Já os custos fixos, veja que a gente chama aqui de gastos fixos, porém no custeio variável direto, a gente chama tudo isso genericamente de
Custos. Bom, os gastos fixos, então, eu tenho os custos fixos, por exemplo, o aluguel da fábrica, que está ligado ao processo de produção, mas não está ligado à quantidade produzida. Eu tenho também o supervisor de fábrica, o salário do supervisor de fábrica. Já a despesa fixa, eu tenho, por exemplo, salário de contador, eu tenho gastos da área administrativa, que são fixos, não estão ligados à quantidade produzida. E aí, ao final, então, eu tenho o lucro. Bom, então, o que são os gastos variáveis e gastos fixos? Voltando nessa questão, a gente chama isso na análise de custos como custo, né? Custo fixo e custo variável, apesar de eles serem genericamente chamados de gastos. Bom, então os custos e despesas variáveis, o que são? Então veja que a palavra-chave aqui são variáveis, tá? Esse aqui é importante, não importa se é custo ou se é despesa. Então, são aqueles que variam em função do volume de atividade, então de vendas e produção num determinado período. Já os fixos, ele não varia em função do volume de atividade de vendas e produção num determinado período. Exemplo, como eu já falei, consumo de matéria-prima. Quanto mais eu consumo matéria-prima, quanto mais eu estou produzindo, mais eu consumo matéria-prima. Ou seja, quanto maior a quantidade produzida, maior o consumo da matéria-prima. Então, o consumo da matéria-prima varia em função da quantidade produzida, ou seja, eu precisarei de mais recursos financeiros quanto mais eu estiver produzindo. E um exemplo agora de custo variável também é a energia elétrica. Então, veja que a energia elétrica, eu posso ter no meu relógio uma parte fixa e uma parte variável. O que seria a parte fixa? Iluminação, ar-condicionado, computadores. Então eu tenho uma parte fixa da fábrica e eu tenho uma parte variável que são aquilo que eu tenho nas máquinas, tá? A energia elétrica é um capítulo toda à parte, porque como muitas indústrias, o valor que se gasta com energia elétrica é muito grande, então dá muita discussão, mas o princípio é fazer um rateio. Por exemplo, se eu tenho um único relógio para toda a fábrica e eu uso para a parte administrativa e uso para a fábrica, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer um rateio, então distribuir qual é a capacidade instalada na área administrativa e qual é a capacidade instalada na fábrica e qual é o consumo pelas unidades produzidas. Veja que nesse caso eu preciso de um especialista, né? Um engenheiro elétrico para poder fazer as medições disso tudo, tá? Então, quanto maior a quantidade produzida, maior o consumo de energia elétrica das fábricas. Isso a parte variável. Lembrando que tem uma parte fixa da energia elétrica. Sempre de custo fixo. Então, eu tenho, por exemplo, aluguel de fábrica, né? Que a gente já falou isso. Então, quanto mais eu estou produzindo, não muda o valor do aluguel. Então, ele não acompanha. Ou seja, o aluguel da fábrica não varia em função da quantidade produzida. Muito bem. E a despesa agora, que já não é mais no processo de transformação da matéria-prima. Então, a despesa variável, eu tenho, por exemplo, comissão sobre vendas. A comissão sobre vendas, ela aumenta na mesma medida que eu vendo mais. Eu tenho os impostos que incidem sobre o faturamento, por exemplo, ICMS, a PIS/COFINS, né? Ou seja, quanto maior a quantidade, maior a comissão sobre vendas pagas. Então, a comissão sobre vendas varia em função das quantidades vendidas. Despesa fixa, por exemplo, tem o salário do vendedor. Então, veja que o salário fixo do vendedor, que o nome já sugere, né? Não acompanha a despesa fixa. Então a comissão sim, mas o salário contratual não varia. Então o salário independe da quantidade vendida. O administrador, por exemplo, é um outro caso também que não depende da quantidade produzida. Eu tenho depreciação de móveis e utensílios. Aí você diz assim, mas a depreciação da parte administrativa ou depreciação da fábrica? Então, o linear, ele não importa se ele é o da fábrica, que lá vai ser custos, e lá no custeio por absorção ele tem que compor o valor do produto, e não importa se ela seja da área administrativa. Para mim, a gente, na parte gerencial, na análise de custo, a gente considera como fixa, tá? Tanto da fábrica como da área administrativa. Esse é o critério linear. Nós estamos falando aqui, então, dos métodos acelerados de depreciação. Lembre-se que a legislação do imposto de renda só aceita o método acelerado por turno de trabalho, tá? Aquele cálculozinho lá, um turno de trabalho é o fator 1, 2 turnos, né? É 1.5, 3 turnos é 2, né? Aí, para entender um pouco mais sobre isso, leiam sobre métodos acelerados de depreciação aceitos e não aceitos pela legislação do imposto de renda brasileira. Bom, então vamos lá. Nós não devemos confundir, então, custo com despesa fixo,
com valores repetitivos, ou seja, os gastos fixos, eles dificilmente serão repetitivos. Imagine na sua casa, você tem energia elétrica, você considera que a energia elétrica, para o seu orçamento, você ganha o salário, ele é um custo fixo para você. Mas perceba que se você pegar todas as faturas de energia elétrica da sua casa, nenhuma delas vai se repetir, mas ainda assim ela está dentro de uma faixa aceitável de gasto fixo. Então, o gasto fixo, ele não é um gasto imutável, ele tem uma flutuação, mas ele não tem uma relação direta com a quantidade produzida, tá? Pode, claro, que se você disser o seguinte, olha, e se eu produzir mais e dobrar a capacidade, eu tenho que ampliar minha fábrica, vai mais iluminação, mais ar-condicionado, e esse aumento não se torna variável. Não, é um outro patamar de custo fixo, tá? O variável é que não tem relação direta mesmo com a quantidade produzida. Então, os custos e despesas fixos totais só são fixos em relação a um determinado período, a uma faixa determinada. Claro que historicamente na empresa, a empresa tinha um funcionário, depois tinha 2, tinha 5, 10, 15, 100, 1000 funcionários. Aí ele diz o seguinte, olha, quanto mais eu fui vendendo, mais funcionários eu fui contratando. Afinal, ele é fixo ou variável? Ele é fixo para um determinado momento, ok? Muito bem, então a mão de obra direta ou a MOD, veja que na mão de obra a gente já comentou sobre isso, então eu tenho a MOB, que é a mão de obra, né, é a nomenclatura da mão de obra, a MOD, que é direta, e a MOI, que é indireta. Então a direta, ela não há necessidade de rateio, o custo pode ser por homem-hora, e o pessoal que trabalha diretamente sobre o produto e o tempo de expedida quem executou. A inclusão dos encargos também faz parte do custo horário. Bom, então a mão de obra direta refere-se apenas ao pessoal que trabalha diretamente, ou seja, o pessoal que faz manutenção, limpeza, o supervisor também, ele é considerado como indireto, né? Bom, e como é que eu faço a proporção ao produto? Por rateio, como está aqui. Muito bem. Então, veja que a mão de obra direta, se ela for uma comissão sobre itens produzidos, eu também teria uma parte fixa e uma parte variável. A parte variável é aquilo que eu pago comissão sobre produção. Quanto mais eu estou produzindo, mais eu pago para o funcionário. O supervisor da fábrica, como nós falamos aqui, ele é um custo fixo, porque ele não acompanha a quantidade produzida. Exceto aquelas indústrias que pagam a comissão para o supervisor pelo desempenho. Mas aí é uma parte variável do salário dele, não o total. Bom, então é o seguinte, agora eu vou deixar duas lâminas para vocês analisarem e colocar então se esses gastos que estão aqui, afinal eles são custos fixos, se são custo variável, se são despesas fixas e despesas variáveis. Isso para poder fixar um pouco mais o nosso conceito que nós vimos. Então essa é a primeira lâmina, são 7 itens, e a segunda lâmina então tem mais do 8 até o 13. Ok? Muito obrigado e até o próximo vídeo.